Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Luciano e a ideia agora é mostrar um pouquinho o que é a ferramenta de microgestão da clínica que eu venho desenvolvendo e usando aqui na UBS Jardim de Abril, que eu carinhosamente chamei de UBS Já. A versão que eu vou mostrar para vocês é a 0.8.4b. Qualquer dia desses eu faço um histórico do porquê esses nomes, mas é a versão em desenvolvimento atual, que é essa que eu quero começar a testar nas outras UBSs da região. Então, tem algumas coisas que eu queria deixar claro para vocês. Uma é, eu tenho algumas premissas que, se elas não estiverem sendo cumpridas, eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback para fazer sentido esse projeto, senão não vai fazer sentido. A primeira delas é trabalhar melhor, então não é para ninguém ter mais trabalho do que teria se não existisse essa ferramenta. A segunda é realmente fazer a gestão do que a gente está atendendo, entender o que é que a gente está atendendo, qual é o perfil da busca dos nossos pacientes e uma meta que por enquanto ainda não está lá tanto assim, mas que em breve já vai acontecer, que é ganhar tempo, ou seja, ter menos tempo para atender. Isso vai num projeto um pouquinho mais a longo prazo de controle dos pacientes, de avaliar melhor os crônicos, de fazer prescrições, que acho que tudo isso a gente consegue embutir ao longo do tempo. Para começar, eu precisava discutir alguns conceitos mais importantes e entender que o funcionamento básico do relatório do BSJA hoje em dia precisa de um identificador único. Atualmente, esse identificador único é uma matrícula que a gente usa aqui no Jardim de Abril, que ela tem esse formato aqui, que são 2 números, né, como vocês podem ver aqui, 2 números barra 5 outros números. Depois eu explico um pouquinho o que é isso aqui, mas basicamente ele precisa desse indivíduo único, esse modo de mostrar que aquele indivíduo é único perante o sistema. Então eu estou transformando esse código que atualmente é matrícula para ou cartão do SUS, ou uma combinação de nome, data de nascimento e número de família. Então a gente vai precisar desenhar um pouquinho melhor como isso vai acontecer. Até agora a gente consegue registrar sem problemas de qualquer uma dessas formas. A recuperação desse dado que vai depender um pouquinho de como a gente vai fazer em conjunto. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho mais sobre as matrículas depois, mas tem 2 códigos de matrícula que seria interessante vocês saberem. Quando a gente coloca o código 9999, significa que essa matrícula não é uma pessoa em si, mas é um indivíduo que você precisa desencanar que você não vai ter essa matrícula nunca. Por exemplo, um eventual que chegou na UBS, ninguém cadastrou, ninguém matriculou, mal tem um cartão do SUS para contabilizar. Então esse aí que a gente nunca mais vai rastrear é 9999. Por que isso? Porque no relatório esse cara vai sair como outros atendimentos, que aí não vai depender muito de quantas vezes você atendeu o mesmo paciente, mas sim quantos atendimentos você fez para esse tipo de paciente. Então, para eu analisar a minha clínica, eu preciso saber quantas pessoas eu estou atendendo que não fazem parte da minha carteira de pacientes. Então são todos esses 9999. O 000 não tem agora, mas seria legal se a gente precisar dessa matrícula em outro momento. Aqui no Abril e quase todas as UBSs, exceto Boa Vista, tem um número que é o número individual do paciente. Então, se a gente pode recuperar esse número individual depois, o código é 0000. Eu explico mais tarde depois no exemplo de atendimento. Outro número que é interessante a gente discutir a utilidade dele é o número do ID do BSJA, que é o número que identifica o profissional. Então, eu estou atribuindo esses números aqui a vocês, que são os meus primeiros colaboradores de fora da UBS. Depois eu explico melhor onde ele vai estar lá na planilha. Então, esse é um outro número que estou introduzindo aí o conceito. Então, vamos falar da matrícula. Quando você for registrar um paciente, a gente pode seguir o padrão que a gente usa aqui no Jardim de Abril, que é um ano e um número depois. É questionável, mas enfim, o histórico do Jardim de Abril chegou nesse ponto que a gente usa o ano barra um outro número. E aí eu atribuí a cada uma das UBSs um código para a gente começar a chamar. Então, o Boa Vista, por exemplo, é 80 barra qualquer coisa, mas apesar dele estar em primeiro aqui na lista, provavelmente é um que não vai usar esse número, porque eu já fui lá, eu e o Marcos já conversamos algumas vezes, e não tem nada desse número, não tem um número que a gente possa chamar de número de matrícula individual. Então, o que a gente vai fazer no Boa Vista? Vai registrar só com o número do SUS
e o data de nascimento, nome, número de família, e colocar um 0000 aqui, ou deixar em branco esse campo. Eu acho que não vai ter problema deixar em branco. Se tiver problema deixar em branco, a gente descobre depois, o Marcos me dá um feedback. Para as outras UBS, Jardim Colombo, Real Parque, São Jorge e Vila Dalva, todas têm um número. E o número da maioria delas é composto por 5 dígitos. Então, o que vocês vão fazer? Está lá olhando o número individual do prontuário, vai colocar esses 2 primeiros dígitos, que vai identificar a sua UBS, e os outros, que é o número de matrícula. Então, eu estava vendo lá um número, por exemplo, do Real Parque, do São Jorge, do Vila Dalva, todos eles são 5 dígitos. Então, cada uma dessas UBSs vai cadastrar o paciente no sistema com esse número da UBS barra o número de matrícula individual. Então, acho que não tem muito erro nisso. É só cada UBS decorar o número, depois eu implemento isso aqui de alguma forma para ninguém esquecer qual é o número. Um outro ponto para a gente começar aí a dar o exemplo da prática tem alguns CIAPs que a gente precisou pactuar. Por quê? Porque o relatório que a gente precisa fazer de ficha de produção tem em algum ponto analisando se o cara é um puerpério, se é uma puericultura, se é uma hipertensão. Então eu tive meio que adaptar isso para um código CIAP, porque senão isso não ia ser contabilizado como puericultura, como hipertenso, como puerpério. Então, alguns códigos CIAPs tiveram que ser criados. Então, vamos do começo. Esse primeiro, que eu estou mostrando para vocês, é um código para a gente analisar quais são os atendimentos que a gente faz que foram iniciados por enfermeiro no mesmo dia. Ou seja, aqueles que precisaram de uma interconsulta. O enfermeiro começou a atender na sua própria consulta, ou então lá embaixo, na demanda espontânea, ou no acolhimento, e precisou passar o caso para a gente. Então não foi a gente que iniciou a conversa, a gente não sabe qual é o motivo da consulta no primeiro momento. Então a gente registra isso, quando for registrar o motivo de consulta da nossa consulta, como 1650. O 65 é o motivo de consulta iniciado por outro prestador. A gente botou um 0 para identificar que esse outro prestador é uma enfermeira. Então, isso é muito importante para a gente analisar a interação entre médico e enfermeiro. Desnutrição a gente entendeu como T02, isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Hipertensão, tem o K86 e o K87. A gente está usando só o K86, porque o 87, o próprio Gusso me disse que talvez nem continue mais como hipertensão nos próximos CIAPs. O puerpério a gente registra como um episódio de cuidado específico, tá? Como A971. E esse mesmo raciocínio serve para o puericultura, A970, para poder registrar como tal. É bem polêmico como a gente codifica a puericultura, porque supostamente isso é um processo, então não está codificando como um A, estaria codificando como um O ou um P. Então, como a gente tem que codificar para a ficha de produção o A gente precisa do A970 em um dos episódios. Podemos mudar a longo prazo para checkbox, que faz mais sentido, que aí a gente está deixando a criança como sem doença, ou era só uma IVAS, ou não era nada. Mas até lá eu gostaria que vocês continuassem usando esse padrão e fossem me ajudando a desenvolver isso. Outra coisa, quando você marca lá na ficha de atendimento individual, reabilitação. O CIAP seria A990. Eu confesso que eu nunca usei isso, mas eu deixei aqui como opção. DST. Então, todas essas contam como DST na ficha de produção. Saúde mental, tudo que é com P. Hanseníase também precisa do A780, porque senão ele não contabiliza como Hanseníase na ficha de atendimento individual da prefeitura ou do SUS. Dengue também, A770, que é outras viroses, mais especificamente a dengue. DST genérica inespecífica, A781. Rastreamento, a gente ainda não definiu muito bem como fazer, tem um checkbox lá, mas eu acredito que ainda não esteja saindo na ficha de atendimento individual. Não sei se vocês preenchem isso corretamente na ficha de atendimento individual. Quem tiver interesse nisso, me dá um toque que vocês me ajudam a pensar um jeito de fazer isso funcionar. Bom, vou apresentar agora para vocês a primeira versão que vocês vão tentar utilizar aí, e ela já tem um funcionamento integrado no banco de dados e habilitada para salvamento diário. Então, essa primeira fase que a gente está inserido é a coleta de dados. A gente vai construir a partir de agora, e aí de preferência todo mundo junto, como que vai se dar a análise desses dados. Eu já tinha na versão antiga de Excel uma análise legal, eu posso partir daquela e a gente vai trabalhando as melhorias dessa análise em conjunto. Eu vou fazer isso lá pelo nosso grupinho do BSJA.
Então, atualmente já é possível a gente fazer uma outra coisa que pode facilitar a digitação de vocês, importar dados. Se vocês têm uma planilha de gestante, planilha de puericultura, planilha de pertenço, eu transformo esses dados em banco de dados e a gente joga lá e vocês já conseguem recuperar esses indivíduos. A grande questão é que, por enquanto, o viés da matrícula. Se vocês não tiverem o registro dessas matrículas, pode dificultar o processo. Mas a gente trabalha caso a caso. Vocês vão me contando aí como é que é. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar como é que é o primeiro acesso. Então, vocês vão receber